Olá, voltando a gravar aqui no nosso YouTube. Hoje eu tô aqui na sala, gente. Eu tava o dia inteiro sentada, então eu resolvi colocar aqui meu computador na bancada, minha outra luzinha sem ser o tripé aqui em cima da bancada também, e vou conversar um pouquinho com vocês. Tava ainda há pouquinho gravando um Reels bem curtinho de um insight que veio aqui, de um momento que eu fiz uma oferta e eu recebi um não dessa oferta. E aí me veio aquela ideia de fazer um vídeo assim. Pelo menos eu tive coragem de ofertar, que a maioria das pessoas nem isso tem. Elas pagam, elas investem em curso, elas fazem curso atrás de curso, e na hora de ofertar, elas simplesmente não fazem. E ainda, muitas das vezes, pagam cursos de vendas, mas ainda não têm a coragem. Sabe por quê? Não é apenas, gente, o raciocínio de vendas. Não é apenas marketing. Não é. Se fosse isso, todos nós já estaríamos muito ricos. Faz sentido? Na maioria das vezes, é o que está no nosso inconsciente. São as nossas rejeições, são as nossas feridas emocionais. Como é que você fica no momento que você recebe um não? Você se sente rejeitado? Consegue dividir que, na verdade, é o seu negócio que está recebendo um não. A pessoa, na verdade, está dizendo um não nesse momento para essa oferta que ela está dando, e pode ter N motivos para ela estar dando essa oferta, esse não. Inclusive, o fato dela não tomar boas atitudes, não é mesmo? Inclusive, o fato dela não raciocinar que a sua oferta pode ser magnífica, inclusive o fato dela não ser o seu público. Então, às vezes, na maioria das vezes, não é sobre você, não é sobre, ai, a pessoa física, Shanailene, a pessoa física, a Adriana, a Caroline, não sei quem, que recebeu um não. Então, tem muita coisa por trás disso. E, na verdade, o vídeo de hoje eu não queria nem falar sobre isso, mas já emendei aqui porque eu estava gravando. Mas vai até fazer sentido, né? Porque pensa, enquanto você aí fica com medo de receber esse não, e você às vezes cria o conteúdo, mas não oferta, mas não cria sua oferta, não divulga o seu produto com frequência, não fala sobre ele, espera, acha que as pessoas vão cair do céu, ou então se você botar um anúncio como um anúncio, né, uma coisa que as pessoas não vão te ver exatamente, então tá tudo bem, fica mais fácil de divulgar. E acha que o anúncio vai trazer ali o resultado. Enquanto você não tem essa coragem, tem um monte de gente merda no mercado que tem. Vou trazer duas situações aqui que eu já estava há um tempo para poder gravar conteúdo sobre essas situações. Depois eu posso gravar alguns conteúdos separados detalhando um pouco eles, mas agora eu vou gravar, vou falar assim, um resumo do que foi. Duas situações para vocês comprovarem o quanto tem gente merda no mercado e que nós, inclusive eu, às vezes ainda acaba caindo e contratando essas pessoas. Primeiro de tudo, no início do ano, na verdade, na virada do ano, eu contratei um serviço de contabilidade. Porque minha empresa estava fazendo aí a virada, estava fazendo um monte de mudanças, eu também tinha mudado de cidade, então eu precisava mudar o tipo do CNPJ, eu precisava mudar a cidade, eu precisava mudar o tipo de sociedade, várias coisas. E foi perto do final do ano, então acabava ali também, acabou pegando ali a período de recesso e tudo mais. E aí atrasou, e foi atrasando. Até então eu pensei, bem, janeiro, né, faz sentido ter um certo atraso, porque a gente tem recesso, tem, né, judiciário, junta comercial, a gente sabe que tem toda uma lerdeza de crenças brasileiras a respeito disso. E aí eu pensei, ok, mas passou para fevereiro. E aí eu pensei, não tá tão ok. E nesse período eu tenho alguns clientes que eu só recebo quando eu emito nota fiscal. E como a gente estava com essas mudanças no CNPJ, eu não pude emitir mais nota fiscal. Meio que o CNPJ estava suspenso. Tipo isso, enquanto não saía da fase de análise e ia para a fase final lá de mudança, das mudanças tinham que acontecer dentro da junta comercial. A junta comercial estava sim com atrasos,
Muitas reclamações no Reclame Aqui e até aí, ok, né? Pensei, tudo bem. Falo com a pessoa, falo com a profissional, ela fala que tá tendo atraso, ok. Gente, a gente entrou em março, a gente entrou em abril. E de fato, meu cachorro se aproveitando, subindo no sofá só porque eu não estou dando um malandro. E aí, entramos em abril e isso não estava resolvido. Final de março. Vocês conseguem entender que não é, às vezes, só um problema externo, às vezes é o profissional que a gente escolheu? E aí, caçando, tentando entender, eu mesma entrando no site da junta comercial, tentando entender o protocolo, porque o protocolo estava errado, porque foi duas, três vezes a mesma informação para poder fazer, foi errada. Eu entendi que, na verdade, a profissional pegou uma profissional parceira para poder fazer toda a parte que é presencial na junta comercial. E essa profissional parceira fazia lá quando ela bem entendia, ou lá do jeito que ela bem queria, e teve algumas idas e voltas por causa disso, para poder corrigir. Traduzindo. Você, né, no caso eu, tive que ir atrás para poder entender e para perceber que não era só um problema externo da junta de atraso, era de fato uma profissional que não estava dando atenção. E essa profissional, o tempo inteiro, estava divulgando os seus serviços. Todo santo dia batendo ponto, divulgando nos grupos que a gente participa. Mas me dando feedback, me dando retorno e avançando com o meu serviço? Não. Vou trazer uma segunda situação aqui que é para você enfiar na sua cabeça que você é uma boa profissional e que você tem que se divulgar sim, porque gente como esse tipo de pessoa tá lá se divulgando, mesmo com os clientes internos com vários BOs às vezes. Vou dar o segundo exemplo aqui para vocês. Sigo uma pessoa da parte de espiritualidade, já tem muito tempo que eu sigo. Decidi fazer um atendimento com essa pessoa. Entrei lá, olhei, vi qual é o atendimento, mandei no WhatsApp, a pessoa me explicou qual que era, escolhi. A pessoa marcou lá para frente, acho que um mês depois, entendo, é alguém famosa, é alguém com agência grande, super tranquilo. Marcamos, chegou no horário do encontro, da sessão, cadê? 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, cadê? Nem uma comunicação. 1 hora, 2 horas, nenhuma comunicação, nenhuma mensagem, nenhum atraso. Hoje em dia, para a gente ficar 100% sem comunicação, assim, tem que ter o blackout mundial mesmo dos 3G sem internet, sem luz, né? Porque a gente sempre vai dar um jeito. Se o computador não consegue, você consegue por aqui. Se você não consegue por aqui, você consegue pelo computador. Se você não consegue por aqui, você acessa de outra pessoa. Tem muitas formas, gente. Ok, a pessoa apareceu no dia seguinte, falou que teve um problema, remarcamos para praticamente um mês depois. Ok, marcamos, chegou no dia, a mesma situação. Mas lá na rede social, estava postando assim, ó, freneticamente, freneticamente. E aí eu mandei mensagem. Aí mandei mensagem no direct e falei: olha, segunda vez que isso acontece, poxa, é uma falta de respeito com os seus clientes, eu tenho meu tempo. Poderia, né, avisar, poderia aparecer, só falar, só remarcar, só dizer que, olha, Shein, não vai dar para hoje, pode ser depois, fazer isso antes do horário do encontro. Profissionalismo. Ok. Não fez isso. Depois a irmã entrou em contato comigo, falou que a pessoa estava com um problema nos olhos de tanto ficar no computador. E se eu queria o dinheiro de volta, eu falei sim, sim, quero de volta. E aí depois a pessoa me bloqueou, bloqueou.
Simples assim, eu não fui desrespeitosa, eu não fui antiprofissional, eu não xinguei ninguém, eu não destratei ninguém, eu simplesmente falei, poderia ter me avisado, isso é uma falta de respeito, já é a segunda vez que isso acontece. E a pessoa me bloqueou, e eu nem tinha percebido. Mas aí depois eu lembrei do conteúdo da pessoa, eu gosto da pessoa, eu gosto do conteúdo da pessoa, e eu pesquisei e nada. Aí eu pesquisei de novo e nada. Pesquisei com outro Instagram que eu tenho, e aí apareceu. Tá, entendi. Vocês entendem? E esse tipo de pessoa aqui, tá? Se acha super iluminado, ascensionada. Um ser ascensionado de outra dimensão que já está vivendo na quinta dimensão. Na quinta dimensão é super possível cancelar compromissos. Enquanto você aí tem vergonha de divulgar o seu trabalho, de parecer vendedora demais, de parecer assim, nossa, só fala de vendas, só vive divulgando. Você tem vergonha de achar que as pessoas vão achar que você precisa vender? Você precisa vender, é claro que você precisa vender. Você tem uma empresa, você tem um CNPJ, você pode ser MEI, mas você tem uma empresa. Você pode ainda não ter o CNPJ. Porque eu tenho uma mentorada que tem um instituto, que ela tem um CNPJ, mas o CNPJ ainda está cagado de dívida, mas ela segue vendendo e trabalhando e corrigindo, né, todo o negócio dela para poder limpar o nome novamente, poder retornar o CNPJ novamente, mas ela tem a mentalidade, né, adquiriu essa mentalidade de quê? Que ela tem um negócio e que ela tem que vender como qualquer outro negócio tem que vender. Mas você fica com vergonha, vergonha. Enquanto gente que está fazendo um trabalho furreca segue vendendo. Essa contadora segue divulgando. Esta terapeuta que eu falei aí segue enganando a galera. Na minha cabeça, na minha perspectiva, é enganando. E você aí não. E eu, gente, falo aqui até por mim, tá? Porque eu trabalho a minha mente para aparecer. Eu trabalho a minha mente para aparecer, para me divulgar, para estar fazendo conteúdo. Por mais que eu tenha facilidade para falar, seja muito espontâneo para mim abrir a câmera e desenrolar um conteúdo como eu estou fazendo agora, sem ter feito um roteiro, sem nada, inclusive com esse cabelo bagunçado, hein? Que tá me incomodando aqui. É espontâneo para mim, mas não é espontâneo o me posicionar enquanto profissional. Não é espontâneo lembrar das ofertas, não é espontâneo lembrar de mencionar minhas mentorias, de trazer as ofertas, de fazer um pitch de vendas. Isso não é espontâneo. Eu venho do CLT, eu passei desde os meus 19 anos trabalhando no CLT até os 29, então eu fui carteira assinada 10 anos cravado, mais os anos anteriores que eu tive trabalhando, ou com estágio, ou ainda sem assinar carteira, desde os 16. Então, a minha mentalidade sempre foi a mentalidade de servir com a nossa entrega, com o trabalho. Eu trabalhava com planilhas, com gerenciador de anúncio, com plataformas digitais, com TV aberta, com rádio, com jornal, com eventos, patrocínio de eventos. Eu tinha que me relacionar com pessoas, mas não para vender. No máximo para negociar, que eu negociava bastante, eu tinha uma função de negociar com essas empresas, né, com a Globo, Record, SBT, com a Meta, com essas empresas grandes. Mas era negociar uma coisa que já estava aparentemente fechada, era explicar isso para os clientes, ou seja, trazer mais um racional, não uma venda em si. E eu estava abaixo, né, de um guarda-chuva de uma empresa, de uma marca, de uma estrutura, onde você tem grandes marcas, grandes estruturas, diretora, CEO, gerente, manager, e chegava em mim, supervisora. Empresas grandes, mas, né, e eu já estava tendo um cargo de liderança, mas ainda assim tinha um monte de gente para cima.
Então, tem um certo respaldo que não é exatamente a sua marca pessoal ali presente. E esses últimos 5 anos eu sigo mudando minha mentalidade. Ainda não é natural. E não vai ser natural para você durante um bom tempo. É isso que é preciso lembrar. Mudar a sua mente diariamente. Torná-la cada vez mais vendedora. Tornar alguém que se posiciona profissionalmente, que sabe que é boa no que faz, mas tem que falar sobre isso. Hoje em dia nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre o que os nossos clientes vivem, trazer as situações para eles, as dores que eles estão vivendo, extrair deles o que eles estão vivendo, colocar isso na frente deles para que eles percebam que na maioria das vezes nem percebem. Como nessa conversa que eu tive antes de entrar aqui, que eu recebi o não. A pessoa vai investir num site, vai investir em posicionamento, vai investir nisso e naquilo. Mas vai investir assim, da própria cabeça. Vai tirar da própria cabeça o que ela precisa fazer. Talvez ela tome decisões que não são muito acertadas. E foi o que eu trouxe para ela. Então você aí também tem que fazer isso com seus clientes, mas é você que tem que fazer. Não dá para delegar isso, porque senão pessoas péssimas nas suas entregas, porém mais vendedoras, fecharão as vendas nos seus lugares e farão grandes merdas igual essas profissionais que eu trouxe de exemplo. Encerramos por aqui, né?